Olá, muito bom dia para você. A Câmara do Recife prestou uma homenagem póstuma ao ex-vereador Gilberto Luna, uma iniciativa do vereador Raul Jungmann. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, convidou para compor a mesa na solenidade Everaldo Menezes, presidente do Sindicato dos Taxistas, Gilvan Andrade, representando os taxistas, Gustavo Valfrido, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e o vereador Aerto Luna, filho de Gilberto Luna. A reunião solene começou com 1 minuto de silêncio em memória do ex-vereador. Solicitamos para que, de novo, todos nós fiquemos de pé por 1 minuto de silêncio ao companheiro e amigo Gilberto Luna. A reunião solene foi uma proposta do vereador Raul Jungmann. Ele disse que aprendeu a admirar o ex-vereador Gilberto Luna a partir da proximidade com o filho, Aerto Luna. Desde que me aproximei de Aerto, sobre o que vou falar mais adiante, eu passei a filtrar, eu passei a perceber alguns traços da sua personalidade. A bonomia, o espírito conciliador, sem deixar de ser firme, a atenção aos amigos, a lealdade com os companheiros, os bons modos, as boas maneiras, a disposição sempre para aquilo que é a arma primeira de um democrata, a persuasão, a conquista do outro pelo argumento, jamais pela força ou pela imposição. Foram características, Aerto, que eu percebi ao conversar e ao ouvir, inclusive o presidente, dentre outros, mas seguramente com muito afeto e muita amizade pelo seu pai, que nos trouxe um pouco da lembrança da sua passagem por aqui. Raul Jungmann falou sobre o espírito conciliador, a dedicação à família e a vida sindical que marcaram a trajetória de Gilberto Luna. Além de ser sindicalista no momento em que era difícil ser sindicalista e exercer a sua atividade, Gilberto vai exercer, ainda nas trevas de plena ditadura, um mandato de vereador desta casa. E aqui passa, nesse plenário em que nós estamos, 26 anos, praticamente uma geração ou 2 gerações. Ele vive aqui, ele vive a cidade do Recife, ele vive os seus companheiros taxistas, ele vive os sonhos, desejos e sofrimentos dessa nossa Recife, em nome do povo e da soberania popular, mas nunca sem esquecer o fundamento da sua ação pública, que é a defesa da sua categoria e dos taxistas. Gilberto Luna entrou no Sindicato dos Taxistas aos 37 anos e nunca deixou de atuar como sindicalista. Ele ensinava humildade e ele dizia o seguinte: Heraldo, escute muito, tudo que você puder escutar, você escute. Agora fale pouco. Isso era uma experiência muito grande e que a gente aprendeu, porque ele dizia: a pessoa mais inteligente é quem sabe escutar. Então, eu vou levar isso o resto da minha vida e sempre agradecendo. Para mim, ele está sempre presente. Certo? As minhas ações, quando eu vou fazer uma coisa, eu sempre estou lembrado dele. Certo? E ele me ilumina. Mesmo lá em cima, com o Papai do Céu, ele está sempre nos iluminando. A gente está sempre copiando tudo que ele nos ensinou. 10 anos depois de iniciar a vida sindical, foi eleito vereador do Recife. Na Câmara, exerceu atividade parlamentar durante 26 anos. Foi primeiro secretário quando o deputado Valdemar Borges era o presidente da casa. A admiração que eu fui construindo por Gilberto ao ver o seu comportamento no dia a dia, o seu comportamento de homem sério, reto, correto, zeloso com a coisa pública, é uma pessoa tranquila no jeito dele ser, quieto, jamais ele permitia sequer que ninguém se aproximasse dele para querer algo que não fosse absolutamente correto. Então isso não só me deu uma grande tranquilidade como presidente de saber que tinha ali ao lado, naquela função tão importante, um homem tão sério como ele, como também fez com que eu desenvolvesse
uma admiração por ele, que saímos os dois aqui da Câmara de Vereadores e mantivemos essa amizade até, enfim, eu acho que ela não vai morrer nunca, né? Porque o respeito, a memória dele, ao exemplo dele, esses vão permanecer sempre. Participaram da reunião solene os vereadores Eurico Freire e André Regis, amigos, colegas taxistas e familiares de Gilberto Luna. Meu pai foi um homem público que realmente assim viveu para a categoria, viveu para o povo da cidade do Recife, especialmente para Imbiribeira, onde nós fomos criados, onde ele fez um trabalho belíssimo. E eu só tenho que agradecer aos amigos, a vocês, né, a essa casa que muito acolheu meu pai, que ele realmente se sentia como continuidade da sua moradia. Era uma verdadeira família, ou seja, a Câmara, o sindicato e a nossa família, a gente cresceu como um todo na nossa família. Um estrategista que decidia com sabedoria, não tinha inimigos e sabia dar valor às pessoas, sempre com um olhar humano. Assim, Aerto Luna definiu o pai, Gilberto Luna. Um homem sábio, ele fazia das pequenas coisas se tornar grandes. Um homem que sabia cultivar as amizades. Fez muitas amizades nesta casa. Aliás, ele não conseguiu fazer inimigo. Um homem que passou 26 anos nesta casa sem nenhum inimigos. Opositores, sim. Pessoas que pensavam diferente dele, sim. Esta é uma casa de diferenças. Mas ele sabia conviver muito bem. Quando Gilberto Luna deixou a casa de José Mariano, escolheu o filho, Aerto Luna, para dar continuidade ao trabalho. O vereador disse que uma das principais lições que aprendeu com o pai é compreender a política como uma missão. Eu me sinto orgulhoso de ter sido escolhido pelo meu pai para dar continuidade ao seu trabalho. Eu nunca tive, não tenho e não terei vergonha de ser político, Raul. Porque eu tenho a missão de fazer da política um estilo de vida, assim como meu pai. Política não é profissão. Política é paixão. Política é missão, é determinação. E foi assim que ele construiu a vida dele. Foi assim que ele fez o legado dele, não só na política partidária, mas também na política sindical. Um homem, 40 anos, à frente do Sindicato dos Taxistas. 40 anos, sem oposição. Eu costumo dizer que ninguém consegue mentir por tanto tempo. Então, se ele teve essa vida toda de sucesso, de conquista, é porque ele foi verdadeiro em tudo naquilo que ele fazia. No final da reunião solene, o presidente Vicente André Gomes anunciou que a Câmara terá um centro de estudos e ele vai se chamar Centro de Estudos Vereador Gilberto Luna. Que a Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife definiu ontem, em entendimento com o primeiro secretário, que o Centro de Estudos da Câmara Municipal do Recife receberá o nome Aerto Luna. Declaro, Gilberto Luna, declaro encerrada a sessão e dizer que a Câmara Municipal do Recife se sente profundamente honrado de ter tido a feliz iniciativa do vereador Raul Jugman de prestar uma homenagem tão merecida da Casa José Mariano. A seguir, a votação que marcou na Câmara o fim do voto secreto para cassação de mandato. A gente volta já.